Fala galera, beleza? Então, para quem acompanhou aí, viu alguma parte, digamos que vai ser por enquanto assim que ela vai ficar. Já quem acompanhou sabe que eu mencionei que depois vai ser feita uma modificação, que vai ser colocado aqui o fuso de 1 metro, igual esse daqui, tá? Que tem 1 metro. Vai ser colocado aqui e eu vou utilizar toda a área que eu tenho disponível aqui, limitada pelo tamanho do eixo. No eixo retificado aqui, que também é de 1 metro. Tá? Então os fusos estão vindo ainda, provavelmente vai demorar uns 40, 45 dias, já que está vindo da China. Tá? Igualmente veio esse daqui, só que da primeira vez eu comprei um só. Tá? A eletrônica está toda aqui atrás, ó, nesse painelzinho. Aí eu vou, agora que a máquina já está funcional, tudo certinho, eu vou recortar as peças do que vai ser futuramente o suporte aqui para eletrônica, tá? Eu gostei, eu achei que ficou bacana assim ele dessa maneira. Então digamos assim, ela é exposta. Muitas vezes é colocado dentro de caixa ali, seja metálica, de madeira e tudo mais. Aqui já tem uma ventilação ambiente boa, tá? Questão de não estar com ventilação nos drivers ali, eu não utilizo, digamos assim, um nível alto, por assim dizer, tá? Como tem o pessoal aí que às vezes trabalha direto com a máquina, 3, 4, 6 horas direto. Tá? O meu não, acho que o dissipador em si já é mais que o suficiente. A ventilação ambiente não vai ter problema algum quanto a isso. Tá? Então tá lá, tem a fonte do spindle, tem os drivers, tem a plaquinha controladora, tem a fonte, que eu estou utilizando uma fonte de 24 volts. Só não estou botando muita fé nessa fonte, que essas fontes muitas vezes acontecer travamento de motor e tudo mais, pode estar relacionado à fonte, tá? Deu uma travadinha ali agora há pouco, só estava se movimentando que eu estranhei, tá? Até então eu estava utilizando, eu tenho uma outra fonte boa mesmo, uma fonte boa também de 24 volts. Se começar a travar em meio de cortes, essas coisas, eu já sei que é a fonte. Tá? Porque a outra fonte eu estava testando até agora, todos os testes que eu fiz com a máquina não estava travando nada. Só que enfim, quando eu comprei essa fonte. Vamos deixar ela ali, eu aumentei um pouquinho a voltagem dela. Já que ela estava com 24, eu passei ela para o limite dela ali, ela está com 28 volts. E tipo assim, nessa questão de aumentar não tem problema algum. Os drivers ali, eles são de 9 a 40. Só tem que tomar cuidado, por exemplo, agora para não alimentar a plaquinha controladora com essa fonte. Tá? Para a plaquinha tem que ser 24 volts. Para utilizar alguns outros recursos, fim de curso, acionamento de relé, essas coisas, aí tem que ser 12 ou 24 volts. Tá? Mas aqui eu pretendo deixar uma fonte independente para os drivers. E a princípio ali, como eu não estou utilizando fim de curso nem nada, a única alimentação da plaquinha é a USB, tá? Que seria os 5 volts ali. Tá? Ontem à noite eu já fiz o que seria o nivelamento aqui da mesa. Tá? Como eu não tinha uma madeira desse tamanho aqui, nessa largura total aqui para mim colocar um pedaço, teve que ser feito em 2 partes. Tá? Então, na hora do nivelamento aqui, ele compensou essa diferença aqui. Tá? Fontezinha do spindle está aqui. Então, o próprio potenciômetro, ele funciona como também, assim, digamos, um liga e desliga. Tá? Então, aqui, na verdade, a fonte já está ligada. Tem a opção de você colocar um botão ali para, digamos, desligar a fonte e ligar, tá? Desligar e ligar a fonte, que é um botãozinho, um pininho ali que está jampeado, tá? Para ficar sempre ligado. Se quiser colocar um botão para ligar e desligar ela, mas aqui vai ficar dessa maneira por enquanto, porque eu não tenho relé ainda,
Tá? Então, quando eu ligo aqui por esse botão aqui que está aqui na frente, ó, ele alimenta as duas fontes, a fonte do motor e a fonte do spindle. Tá? Depois que eu colocar o relé, daí eu vou utilizar o relé para acionar o spindle, ele fica sempre, digamos assim, na posição ligado, mas ele só vai ligar na hora que a máquina mandar o comando para iniciar o processo de corte. Aí ele aciona, tanto ele liga quanto ele desliga. Tá? Então no momento não tem, eu vou precisar adquirir. E fica a dica também, para essa plaquinha ali que é a RNR EcoMotion, é recomendado utilizar o relé de estado sólido, tá? Que ele tem uma baixa corrente para, digamos assim, acionar ele, tá? Uma baixa corrente, já que o recomendado ali para o sinal de saída ali é uma corrente bem baixa. Às vezes aqueles relézinho de bobina pode exceder a capacidade ali, pode, enfim, acabar danificando algum componente da placa e com isso para de funcionar. Beleza? Eu vou realizar um testezinho de corte rápido aqui. Tá? Seria, digamos assim, um suportezinho, no qual ele tem que ser para encaixar esse rolamento na lateral e esse rolamento central. Outra coisa que eu fiz também, eu só dei uma mãozinha de tinta aqui, só porque eu tinha lixado algumas partes, estava com ferrugem, onde soldou ficou bem pretinho, eu dei uma mãozinha de tinta, mas só para ficar com proteção, já que provavelmente uma modificaçãozinha ou outra eu vou ter que fazer assim que chegar aos fusos, aí eu faço uma pintura que seria a pintura definitiva, ok? Então eu vou realizar o testezinho de corte aqui, acionar aqui. No caso aqui é um spindle de 500 watts, tá? Aquele spindlezinho chinês mesmo. Estou utilizando uma fresinha de 2 milímetros, eu acho que ela está com passe de 2 milímetros de profundidade. E velocidade é o limite aqui que eu ajustei, que seria algo em torno de 2 mil milímetros por minuto. Então basicamente é isso. Tá? Então vamos lá. Outra coisa também, eu mencionei algumas vezes a respeito da questão daquele torção e tudo mais. Melhorou bastante com o afastamento aqui da guia, mas ainda tem. Se você tem essa mesma situação e tudo mais, toda vez que você precisar recortar uma peça com maior precisão e tudo mais, sempre trabalha nos cantos aqui da máquina, tá? Que aqui, ó, ela tem um travamento muito bom, porque ela está próximo da lateral, tá? Quando chega aqui no meio, aí que tem aquela torção da barra maior, tá? Então você pode trabalhar tanto numa extremidade quanto na outra. Quando tiver precisão, posiciona as suas peças para recortar na lateral aqui, tá? Agora, quando for uma peça grande, aí não tem muita coisa que fazer, mas aí vai fugir pouco, tá? E daí cada um sabe a torção que tem a sua máquina, o quanto isso vai significar. Mas aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, o travamento está muito, muito bom mesmo. Beleza? Vamos lá. Aqui nessa peça eu nem coloquei tabs, tá? Os tabzinhos são aquelas pecinhas que mantêm, digamos, a peça presa no material, tá? É sempre recomendado utilizar aquilo lá. Às vezes uma pecinha dessa que se solta, pega e trava, quebra, fresa, aí é prejuízo grande. Então tá a pecinha recortada.
esse na lateral e esse no centro. Beleza? Então esse entrou bem justo. E os dois lados aqui, ó, tá bem justo. Esse aqui tá um pouquinho folgado. Tá? Porém, da outra vez, na hora que eu gerei esse arquivo, eu coloquei um pouquinho para compensar. E pelo jeito parece que eu posso tirar essa compensação. Tá? Porque, por exemplo, aqui no rolamento, na hora que eu estava montando ainda, que era outra barra e tudo mais, se eu mandasse recortar com 22, que é a exata medida aqui do rolamento, ele não estava encaixando, tá? Porque estava com uma variaçãozinha, essa torção e tudo mais. Então eu redesenhei e coloquei, por exemplo, dizendo que o círculo que eu queria que recortasse tinha 22,5, tá? Só que agora, ó, veja que já está sobrando, ou seja, aquela folga que existia antes ali não tem mais. Então eu posso já trabalhar com medidas mais exatas. Então se eu colocar o 22 aqui, provavelmente vai sair perfeito o recorte. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal. Se tiver alguma dúvida a respeito da máquina ou coisa assim, deixa um comentário aí que dentro do possível eu respondo. Beleza? E, enfim, por aqui, modificações se encerram nessa máquina. Vou fazer modificações aí assim, quando chegar o fuso, aí parte para o que seria uma configuração final. Beleza? Então é isso aí. Gostou do vídeo? Dá um joinha, inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?